Oi, eu sou o Grifo Oi, e Grifo. hoje é dia 24 de março Ok, o título do vídeo é Como Bloodborne foi salvo pela emulação. de 2025. E esse dia é o aniversário de 10 anos do meu jogo favorito da From Software, Bloodborne. Parabéns, agora você pode jogar Fortnite. Desenvolvido em parceria com a Agora você pode apodrecer. antiga Japan Studio da Sony como um exclusivo para o PlayStation 4, Bloodborne se destacou quase que imediatamente de qualquer outro jogo da empresa. Com uma estética gótica da era vitoriana, uma narrativa misteriosa, densa e detalhada, que utiliza muitos conceitos de horror cósmico para explorar vários temas de violência, humanidade, amor, perda e corrupção. A atmosfera e Muito da hora. exploração desse jogo são incrivelmente bem elaboradas. Sem falar que ele tem um dos melhores sistemas de combate de todos os jogos da From Software, na minha opinião. É rápido e frenético, com Opa. Oh, o Chatterine caiu, que susto. tantas armas diferentes e o teu parry é um tiro. Eu realmente tenho um carinho muito grande por Bloodborne. E mesmo que ele tenha sim os seus defeitos, eu realmente acho que esse jogo é uma obra de arte inigualável. E eu não Concordo. sou o único. Mas você provavelmente já sabia disso. Porque vamos ser sinceros, você nem precisa estar na comunidade Souls-like pra saber do meme de que Bloodborne nunca vai vir pro PC. Desde que o jogo lançou, basicamente, as pessoas têm pedido incessantemente que a PlayStation traga esse jogo pro PC ou que faça É o simplesmente Tucas, qualquer velho. coisa com Bloodborne. E por 10 anos, a possibilidade de alguma sequência, um remaster, remake ou um port pra PC era sequer confirmada ou negada. A gente parecia que estava sedento por Literal. qualquer migalha, qualquer coisa, na esperança de que um dia esse jogo finalmente iria receber o carinho. Mano, e os cara da Sony no bagulho lá de aniversário deles colocaram a mensagem é sobre persistência na hora que apareceu o Bloodborne. Isso foi sacanagem, tá? Isso não se faz, mano. Ele merece. Mas eventualmente algumas pessoas perceberam Isso não se faz. que isso realmente talvez nunca iria acontecer. E então, depois de anos de trabalho por desenvolvedores Devs do emulador. incrivelmente talentosos e dedicados, agora em 2025, Bloodborne é 100% jogável no PC. E não é pegadinha, tipo, mas ele tá streamando no PS4. Não. Você aí consegue jogar Bloodborne desde o início até o fim, com alguns problemas de performance dependendo do seu PC. E tudo isso foi graças à comunidade da emulação. E no vídeo de Isso é hoje eu vou muito da explorar hora. junto com vocês como que isso aconteceu. Mas antes, muitos de vocês já me perguntaram qual que é o melhor passo para começar a editar vídeos. E sinceramente, a melhor Toma, dica que Ed. eu posso dar para vocês é simplesmente começar. E é aí que vem o patrocinador Dá. desse vídeo, Wondershare Filmora. Se você não tiver nenhuma experiência com edição Dá. de vídeo, uma das coisas mais amedrontadoras que você pode fazer é abrir um projeto no Premiere ou DaVinci Resolve ou qualquer outro Sim, software de edição dos concordo. mais populares que tem por aí. E eu sei disso porque eu já senti esse medo. Mas daí também você ir atrás de um software mais simples que nem o CapCut acaba te limitando muito por causa da falta de recursos que eles têm. E é por isso que eu acho que o Wondershare Filmora é o melhor dos dois mundos. Porque ele é muito fácil de aprender e intuitivo de usar, e é um dos editores mais completos que eu já usei. Também conta com mais de 24 ferramentas que utilizam inteligência artificial Nada. para te ajudar no processo de edição. Tem a Aqui edição é baseada em Anchor. texto, em que você pode editar os seus brutos como se Não fossem edito vídeo. arquivos de texto, enquanto a IA do Ué. Filmora faz cortes e detecta silêncios Bom e dia, outras palavras professor repetidas. linguiça. Também Bom tem uma dia, feature que me desgraça. salvou muito na edição desse vídeo, que foi Yo, a what's Smart up, AI Pipória? Mask, que basicamente te permite recortar um objeto num vídeo como se tivesse Cara, pior que esse bagulho de máscara IA é muito bom, mano. Cara, a inteligência artificial pra poder editar. Pra poder editar vídeo é muito bom, mano. Uma puta mão na roda, velho. Pena que esse bagulho é só pra. Só funciona se você tiver conexão. Conexão na internet. No caso. Caso você use algum programa da Adobe pirata, você não pode. Porque, bom. Mercenários. uma tela verde atrás. No Adobe Premiere, que é o software que eu uso, eu demoro muito para fazer isso se eu realmente não tiver uma tela verde atrás. É um processo muito complicado de fazer, mas com o Filmora eu consigo me colocar na Firelink Shrine com só alguns cliques. Aí. Dark Souls mencionado pra vocês aí também. Tem também a ferramenta de Dark Souls áudio pra mencionado. texto, que automaticamente cria legendas customizadas Tô e vendo o sincronizam Peter elas Grifo. com a tua fala, que nem você tá vendo aqui agora. Isso é ótimo pra quem Legal. faz conteúdo vertical, tipo TikTok ou Shorts, mas não quer ficar legendando manualmente, que sinceramente é um porre de fazer. Sem falar que o Filmora tem uma biblioteca gigantesca, com mais de 3.000 efeitos de vídeo e efeitos sonoros e música pra você usar nos seus vídeos pra fazer eles ficarem mais dinâmicos. E rapaziada, o Filmora tem muito mais ferramentas que Ele é considerado o melhor editor atualmente, mas o Filmora é uma boa opção também. Eu lembro que
O DaVinci Resolve era muito bom também, mano. Tem empresa que prefere que você seja especializado no DaVinci Resolve do que no Premiere. Porque... Mas no caso, pelo que eu sei do DaVinci Resolve, pelo que eu sei da Nilce e do Leon falando, o DaVinci Resolve ele é melhor pra balanceamento de cor. É muito bom pra você dar color correction nas coisas, sabe? Deixar um bagulho um pouco mais cinematográfico. Com uma cara melhor. Do que deixar... como é que é? Do que fazer no Premiere, que, se eu não me engano, você fazer color correction no Premiere é um saco. Esse é um bolsinho de graça ótimo, pois é. Genuinamente colocam ele como um dos editores mais completos no mercado. Então, se você ficou interessado, clica aí no primeiro link da descrição que, além de você estar ajudando o canal bastante, você vai poder testar o Filmora completamente grátis. Muito obrigado ao Wondershare Filmora por me ajudar a pagar as contas, e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Antes de eu começar a explicar como que isso aqui se tornou uma realidade, eu acho que é importante primeiro a gente falar sobre o quão estranho toda essa situação e mistério por trás de um possível remake de Bloodborne ou port para PC realmente foi. E se você estiver vendo esse vídeo no futuro e a Sony realmente tiver anunciado Bloodborne no PC... Ai, seria tão engraçado. Agora, sendo 100% honesto, eu não achava que Bloodborne precisava de um remake. Mesmo depois desse tempo inteiro, eu ainda acho que Bloodborne é um jogo muito bonito e bem feito. Isso é por causa que a direção de... Aqui diz 15, mas eu já assisti mais de 4 milhões de lives consecutivas. Eu já assisti todos eles. de arte desse jogo é absurdamente espetacular. E eu, pessoalmente, não me incomodo com ele ser travado em 30 FPS, eu meio que já me acostumei, mas eu entendo quem se incomoda. Mas eu acho que a razão principal... Mano, acho que, tipo, honestamente, eu acho que eu tô tão sedento pra jogar Bloodborne que eu não me importo se ele tiver 30 FPS no PC, tá ligado? Eu quero só jogar. Porque, mano, eu já acostumei a jogar coisas com FPS baixo. Então, tipo, pra mim é de boa, tá ligado? E uma parada que o Grifo falou é verdade, que, tipo, honestamente, pra mim, pelo menos, eu não sinto que Bloodborne precisa de um remake. No máximo um remaster. Um remaster com, tipo, sei lá, upscale de textura, tipo, máximo. Porque, mano, a direção de arte de Bloodborne é muito linda. Muito linda. Eu sei que é legal ver rodando bem por emulação, mas se desse pra recompilar, não só deixaria melhor escolher o frame rate, daria pra personalizar gráfico, ter suporte a mod e muitas outras coisas. Sim, eu concordo. Concordo completamente, mano. Pô, no emulador, até onde eu sei, você tem suporte pra mod, só que é mais difícil de fazer, tá ligado? Do que se fosse recompilado. Porque se você recompilar, basicamente vai estar, tipo, transformando um ponto ISO num ponto .exe. E isso facilita pra modificar. Só que eu genuinamente eu não sei o quanto de trampo você tem que fazer pra recompilar um jogo pra PC, tá ligado? Eu não sei qual rolê você tem que fazer pra isso. Pela qual eu e todos os fãs de Bloodborne queriam tanto que esse jogo viesse pro PC, era muito mais sobre tornar esse jogo mais acessível, para que mais pessoas consigam jogá-lo, para que esse jogo fosse preservado. E por mais que... Exato! É basicamente isso que a recompilação faz, transforma em executável. Então, mano, isso é muito da hora, tá ligado? Isso é muito legal. Puta merda, velho. Maldita Sony, mano. Por isso que é fácil ter mod e configs assim. Imagino. A gente ficasse brincando e revivendo o meme de que a Sony simplesmente tinha esquecido sobre esse jogo, eu sinto que tinha sim uma certa frustração com toda essa falta de comunicação da PlayStation sobre a situação do jogo. Parecia quase injusto que um jogo tão bom e tão marcante para uma parte da cultura de videogames simplesmente ficasse preso num hardware de um console de 2013, rodando a 30 FPS e sem nenhum tipo de atualização para algum console novo ou... Literal, mano. Bloodborne preso no PS4 e Metal Gear Solid 4 preso no PS3, mano. Doideira, velho. Eu era tanto de mod e detalhes que falei do Sonic Unleashed recentemente. Então, velho, ia citar o Sonic Unleashed agora. Mano, uma parada muito da hora que aconteceu. É o fato dos caras terem feito o port não, né? A recompilação do Sonic Unleashed pra você conseguir jogar o bagulho de boa, mano. Porque, tipo, jogando no emulador dá pra jogar? Dá pra jogar. Só que não vai ser a mesma parada de você jogar no recompilado. Porque recompilado, muito possivelmente, vai ter suporte pra mouse e teclado e, tipo, nem todo mundo tem controle, tá ligado? Eu, por exemplo. Tem muito jogo bom preso nesses consoles, dog. Então, mano, tem muito jogo bom preso nos consoles. Shadow of the Colossus tá preso no PS4. PS4? Ele tá preso no PS4, né? PS4/PS5. Mas, tipo, dá pra você jogar Shadow of the Colossus em emulador, mas não é a mesma parada. Tem um monte de jogo bom que tá preso nos consoles. E uma parada que eu não entendo é que assim, na minha cabeça, a marca da Sony era Crash Bandicoot
Bandicoot e God of War. E os dois jogos vieram pra PC e Bloodborne não, tá ligado? Tipo, qual que é a brisa, mano? Assim, na minha cabeça, claro, né? Obviamente, a minha cabeça é só a minha cabeça. Cara, por quê, tá ligado? Sonic Unleashed, pelo menos, dava pra jogar no teclado. Jogar jogo assim no teclado é horrível, mano. Exemplo disso foi quando... Um exemplo exatamente, né? Mas exemplo disso é quando eu tava jogando Devil May Cry em stream. Eu joguei o Devil May Cry. Eu joguei metade do Devil May Cry 3 e o Devil May Cry 4 no teclado. É ruim, tá ligado? É ruim. Mas, tipo, dá pra jogar. Não é a mesma parada de você jogar com um bagulho meio bem. Bem não, né? Mas adaptado pra mouse e teclado. Mano, por exemplo, eu vou jogar Ninja Gaiden no mais gambiarra possível. Porque eu vou jogar Ninja Gaiden de, tipo, emulando um controle com meu mouse e teclado, tá ligado? Vai ser, tipo, o cúmulo da gambiarra pra poder jogar jogar Ninja Gaiden. Porque eu não tenho um controle. Pô, sacanagem da Koei Tecmo também, né, velho? Não ter portado o jogo direito pra computador, mano. E faça-me um favor, tá ligado? Pra você ter controle essencial, eu tô ligado. Só que, tipo, nem todo mundo tem dinheiro pra desembolsar um controle. Por mais que tenha bastante opções baratas de controle. Ninja Gaiden eu vou ficar longe jogando teclado. Ah, mano, eu aguento, velho. Aqui é o Pandal dos Games! Um novo tipo de conteúdo fora a DLC, que é incrível, por sinal. E enquanto isso, todos os exclusivos da PlayStation estavam recebendo ports para PC, expandindo suas audiências e fazendo todo mundo feliz. Menos quem comprava eles no lançamento. Então, naturalmente, durante esses 10 anos de limbo sobre a situação de Bloodborne, surgiram muitos rumores. Na verdade, a maioria dos jogos que tô jogando atualmente estão sendo pelo controle. Ah, que da hora. É que você tá jogando bastante jogo de emulador, né? Rumores e teorias sobre o que poderia estar acontecendo e se esse remake ou port para PC que aparentemente estava vindo seria sequer possível de acontecer. Porque se você parar para pensar, a From Software estava bem ocupada desde o lançamento de Bloodborne. Teve Dark Souls 3 em 2016, teve Sekiro em 2019, Elden Ring em 2022 e agora vai ter o Night Rain. Mas o que é meio triste sobre tudo isso é que a decisão de trazer Bloodborne de volta não cabe à From Software. O Hidetaka Miyazaki, que é o CEO e diretor criativo desses jogos, e também é meu pai, em várias entrevistas ele já falou que queria sim revisitar Bloodborne e que ele adorou trabalhar no projeto e adoraria trabalhar com ele de novo, talvez numa possível sequência, e que ele não se opõe a fazerem um remaster. Ele disse que queria sim que mais pessoas pudessem jogá-lo, mas infelizmente não são eles que têm controle sobre a IP de Bloodborne, os direitos autorais do jogo. E quem tem é a Sony. Então, talvez a Sony tá esperando pelo momento certo para anunciar um remake de Bloodborne, para vir junto com o lançamento do PlayStation 6, algo que foi parecido com o remake de Demon's Souls do PS5. Talvez eles estejam esperando o próximo evento. Seria Bloodborne Magnum Opus de Miyazaki? Mano, eu não sei, porque eu lembro de uma entrevista que eu li do Miyazaki que, tipo, ele disse que ele ainda não fez o jogo perfeito pra ele, mas Bloodborne foi um jogo que a liberdade criativa dele estourou. Tá ligado? Ele pegou toda a liberdade criativa dele e tacou dentro do jogo. Por isso que a história do jogo é, tipo, completamente maluca. Esse seria a Viagem de Chihiro. Ou talvez uma data comemorativa pra anunciar. E eu poderia ficar aqui citando mais dezenas de motivos pela qual você deveria ter esperança de que Bloodborne pode ser revivido pela Sony ainda, mas sendo 100% honesto com vocês, eu não acho que isso vai acontecer. Talvez porque seria simplesmente um desperdício de tempo e dinheiro. Pensa comigo, Bloodborne vendeu cerca de 7,5 milhões de cópias, o que é bastante, mas daí você compara com os outros exclusivos da PlayStation, que ganharam remasters e ports para PC. Os jogos do Homem-Aranha, de God of War, de The Last of Us, até Horizon Zero Dawn vendeu 24 milhões de cópias. E a real, rapaziada, é que os empresários e executivos que fazem as decisões do que é feito e o que não é feito nessas empresas, eles só se importam com números. E Sim, pode ser que exato. a IP de Bloodborne simplesmente não seja valiosa o suficiente, não tenha feito números o suficiente para justificar todo o gasto que iria para um remake ou um remaster ou um port para PC desse jogo. Não importa o tanto que a gente pedisse e esperasse, sinceramente, se a Sony realmente quisesse, Bloodborne já estaria no PC, ou pelo menos teria sido anunciado há muito tempo atrás. E então por 10 anos a gente ficou no escuro sobre essa situação, sem poder fazer nada a respeito. Porque se Bloodborne no PC não fosse acontecer pela Sony, simplesmente não iria acontecer. E eu digo isso porque a única outra alternativa que a gente tinha era de emular Bloodborne no PC. Mas a simples ideia de você emular um jogo de PS4 exclusivo da Sony no PC era literalmente uma piada. Eu sei que tem alguns de vocês que já procuraram emulador de PS4 para ver se já dava para jogar God of War no PC. E eu sinto muito por vocês que acabaram sendo escamados e baixaram
um vírus. A parada é que pra você emular um console de uma forma legal, de um jeito que não viole os direitos autorais dele, você precisa criar um programa que use engenharia reversa para replicar a arquitetura do hardware original. E até hoje, para você emular os consoles da 8ª geração mais poderosos, que eram o PS4 e o Xbox One, é muito difícil e beirava o impossível. Então, por anos, tiveram muitos desenvolvedores de emulador que ainda estavam tentando replicar a arquitetura do PS4 no PC. E na verdade até era possível você fazer isso, só que com jogos 2D, com gráficos mais simples. Mas quando se tratava de jogos de PS4 mais tradicionais, com gráficos 3D mais complexos, a história era completamente diferente. Até um fatídico dia em agosto de 2023. O jeito de jogar aquele remake... Então, aquele remake tomou o DMCA, se não me engano. Os Shed PS4 conseguiram pela primeira vez na história fazer Bloodborne rodar no PC. Só não podia mostrar nenhum gráfico. Era o jogo todo ou era só uma parte? Se não me engano, era só até o Gasolina, que até o primeiro boss do jogo. Primeiro / segundo boss do jogo. Depende da ordem que você faz as coisas. Mas se não me engano, era só a primeira parte do jogo. Se não me engano, eu posso estar enganado. E não renderizar nenhuma textura, mas era Bloodborne. Isso aqui era Bloodborne. E pode não parecer muito, mas essa tela preta com um monte de código no console e um monte de mensagem de erro foi algo que desencadeou um dos eventos mais importantes na história da emulação. A partir de julho de 2024, os desenvolvedores do Shed PS4 começaram a postar várias atualizações sobre o estado da emulação de Bloodborne. No começo eles conseguiam fazer Bloodborne rodar a tela inicial, só que estava toda vermelha e bugada. Mas na semana seguinte esse problema já foi corrigido e dava pra mexer nas coisas do menu e os sons tocavam normalmente, mas o emulador crashava quando você tentava iniciar o jogo. Mas daí um mês depois, o jogo conseguia tocar a cutscene inicial e até chegar na tela de criação do personagem. Tudo feio, mas rodou, tá ligado? Até hoje o emulador de PS3 e 360 não rodam as coisas direito. Imagino do PS4, o Bloodborne tá sendo uma exceção porque estão se dedicando muito só pra ele. Exato, mano. Cara, Bloodborne só tá do jeito que tá agora porque tipo, os caras tão cracudando no rolê, tá ligado? Tem muito jogo que não roda bem, mano. Muito jogo. Mano, exemplo disso, eu tentei jogar o Metal Gear Solid 4 do PS3. Mano, não deu. Não deu, tá ligado? Não deu, mano. O jogo não roda. Mas, tipo, eu lembro que eu testei, mas faz muito tempo isso. Consegui rodar Demon Souls de boa. O Demon Souls de PS3. Menos claro. Consegui rodar Demon Souls bem de boa no emulador. Mas, obviamente, eu só joguei a primeira parte. Esse cara, que Sony? Dá algo doce pra gente, vai, por favor, mano. Tem gente morrendo de fome. E aí crashava. Mas só alguns dias depois, eles postaram o primeiro vídeo de gameplay de Bloodborne rodando no PC. E tava muito feio, tipo, meu Deus, que horroroso. Tava tudo bugado, nem as texturas, nem a iluminação tava aparecendo corretamente. E isso aqui não rodava em 60 FPS nem se você tivesse um PC da NASA. Mas a partir daqui, o progresso na emulação desse jogo ficou quase exponencial. Em pouquíssimo tempo, mas, tipo, tava aparecendo o jogo, tá ligado? Os Zeldas de 64 estão rodando nativos a 1080 e 60 FPS. Imagina isso com o Metal Gear Solid 4. Então, mano, seria incrível, tá ligado? Só que, como que vai fazer isso? Como que você faz isso? Você conseguia explorar a área inicial do jogo e depois até poder lutar contra o primeiro boss, até que se tornou possível você zerar o jogo completo, com muitos problemas e bugs de gráficos, mas dava pra zerar. Tinha bugs visuais, como texturas não aparecendo direito, a iluminação sendo renderizada e criando sombras onde não era pra estar, deixando tudo escuro. E um problema que existe até hoje, pelo menos enquanto eu tô gravando, é que alguns modelos sofrem de algo chamado de explosão de vértice, que é um problema na renderização do GPU que causa justamente o que vocês estão vendo aqui agora. Mas isso aqui nem é mais um problema, porque todo problema que aparecia era resolvido quase que instantaneamente pela comunidade através de mods ou algumas simples alterações no código do emulador. E não só isso, como cada dia que passa, o jogo fica cada vez mais leve de rodar no seu PC, contanto que você configure o emulador da forma certa, com várias das patches que tem disponíveis de 60 FPS ou de resoluções diferentes, e é claro também com os mods de otimização, removendo algumas texturas ou elementos de física que fazem o jogo rodar mais devagar, mas contanto que você tem um PC relativamente bom, por causa dos guias de otimização que hoje em dia são tipo atualizados quase que constantemente pela... Cara, honestamente, eu acho que com o meu PC eu consigo rodar Bloodborne, velho. E não é nem zoeira. O dia que criarem um recompilador de jogos de PS3 e PS4 vai ser uma revolução. Cara, honestamente, eu acho que de PS3 tá mais próximo do que de PS4. PS4 vai demorar muito, mano. Muito, muito, muito. Mano, os caras fazem... Eu não sei o que os caras fizeram com o PS4. Acho que os caras fizeram um pacto pra...
Pra não deixar o PS4 ser emulável, tá ligado? Os caras fizeram alguma coisa, mano. Comunidade no YouTube, você consegue fazer ele rodar no seu PC. Se você não acredita em mim, é só ver esse vídeo do Digital Foundry, que foi lançado mais ou menos um mês atrás. Eles mostram como o avanço da emulação desse jogo foi tão grande que agora Bloodborne roda melhor no PC do que no PlayStation 5. E não acabou, porque agora, como o jogo tá no PC, você pode... Então, o 360 já existe. Por isso que eu falei que do PS3 vai demorar um pouquinho. Do PS4, não sei. Pior que com Metal Gear Solid 4 eu tenho mais esperança de vir pra PC. Tendo em vista que a Konami já fez a Master Collection dos 3 primeiros Solid e portou os Castlevania antigo também. Pô, dá, tá ligado? Dá. Assim, mano, eu honestamente achei meio estranha a decisão da Konami de portar os Castlevania antigo e não portar o Symphony of the Night. Eu acho que é só o Symphony of the Night que não tá portado. Por algum motivo. Talvez eles estão planejando fazer remake do jogo. Eu não sei, mano. Os caras só portaram todos os Castlevania e menos o Symphony of the Night. Por quê? Esqueceram. Esqueceram do maior Castlevania. É verdade, isso me faz lembrar de que o PS3 no lançamento era uma desgraça de produzir jogos. Tanto que Metal Gear Solid 4 foi só pra PS3 por isso. Exato, mano. Mano, os caras fizeram um dos melhores processadores de console na época, mas os caras de brinde deixaram muito difícil de fazer jogo. Era, tipo, muito difícil fazer jogo no PS3 na época. Não sei o que os caras fizeram, velho. Cara, a decisão que esses caras tomam é muito estranha, mano. de ter conteúdo expansivo pro jogo através dos mods. O FromSoft Survey, que foi um dos desenvolvedores de mods mais responsáveis por melhorar a performance do jogo no PC, agora tá desenvolvendo um mod que remasteriza o jogo no emulador. Aí, mano, tá vendo? Tipo, igual eu te falei, Pipória, há uns minutos atrás. Tem como você colocar mod, tá ligado? Só que é mais difícil, obviamente, porque o bagulho tá em ponto ISO. No caso, não é nem ponto ISO, é ponto alguma coisa. Ponto XQ dele 69. E a gente tem uma potência irada, assim, não dá pra fazer jogo assim. Exato. Novas texturas, modelos, sistemas de iluminação. É verdade, uma parada que o Grifo tinha falado é que no PC roda melhor do que no PS5. E, mano, uma parada que é verdade. Que assim, em Bloodborne, eu joguei Bloodborne no PS4 Slim. Mano. Mano do céu, velho. Parecendo que Mano, eu juro, parecia que eu tava jogando uma torradeira. Porque, cara, toda vez que você mata um boss no Bloodborne, ele meio que estoura em umas partículas de fumaça, tá ligado? E, mano, o bagulho no PS4 Slim, sem meme nenhum, o jogo caía pra 10 FPS. Era, tipo, horrível. Era horrível. Mano, a merda do jogo caía pra 10 FPS quando matava um boss. Tinha área que não rodava 30. Tinha área que rodava 25, tá ligado? Mas obviamente eu tava tão entretido com o jogo que eu nem ligava. Tipo, não que de 25 pra 30 seja muita coisa, mas ainda assim é queda. Já dá pra pôr 60 FPS no emulador, exato. Só tem que ter, tipo, um PC legalzinho. Jogo grande demais pro PS4, pois é. Tem também um mod chamado de Magnum Opus, ou Project Beast, que não só expande o conteúdo do jogo base, como também restaura conteúdo que foi retirado do jogo original. Vocês estão entendendo a escala da situação agora? Os fãs de Bloodborne criaram algo que a Sony nunca nem cogitaria em fazer. De novo, claro que no momento o jogo não tá 100% perfeito. Obviamente tem uma parada que eles não descobriram ainda como fazer. Não sei se eles vão descobrir como fazer, mas acho que se eles fizerem isso vai, tipo, infringir lei. Que é a parada de você portar os cálices. Porque parte da experiência de Bloodborne é você fazer os cálices. Só que os cálices, eles são... é só no online do jogo, mais ou menos. Tem como você farmar offline os cálices, só que tem os cálices muito brokens que são só online. Eu só de ver aquela treta de que não ia ter anões de verdade no filme, eu já sabia que esse filme ia ser uma merda. Não importava se fosse feito por IA ou CGI, ficaria horrível. Concordo, mano. Concordo total. Mano, como é que você faz Branca de Neve sem anão, tá ligado? Que merda é essa? Vou fazer Branca de Neve sem Branca de Neve, tá ligado? É igual você fazer bolo sem farinha. Como é que você vai fazer bolo sem farinha? A água. Vai ficar tipo líquido. Oxi. Ainda tem alguns bugs gráficos e talvez o jogo vai crashar. Mas também isso é verdade para literalmente todo jogo de emulador. Eu não duvido que daqui a mais ou menos um ano o jogo vai estar muito mais otimizado e acessível no PC. E todo esse progresso que foi feito na emulação do Bloodborne também afetou o... E por sinal, fun fact, dá pra jogar uma parada que é interessante, dá pra jogar o Bloodborne emulado com mouse e teclado. Obviamente não fica bom, mas dá pra jogar. Outros jogos, como o Dark Souls Remastered ou Red Dead Redemption, que agora também são jogáveis pelo Shed PS4. E é maluco pensar que Bloodborne não foi o único jogo a ser trazido pro PC pela comunidade. Recentemente, Sonic Unleashed recebeu um port não oficial pro PC que roda
nativamente, é literalmente você só baixar e jogar. E talvez, dependendo da complexidade do jogo, isso também seja possível com outros jogos, como, sei lá, Metal Gear Solid 4 ou Shadow of the Colossus, mas de qualquer forma eu acho que dá. O Shadow of the Colossus Remake, concordo. Mas acho que seria, tipo, os jogos recompilados. Não, tipo, não... No caso, o jeito que a câmera funciona é meio como se você estivesse usando um joystick, tá ligado? Que, tipo, você move o mouse um pouco pro lado e a câmera vai movendo. Quanto mais você move, mais a câmera se mexe. É meio ruim, tá ligado? É bem ruim. Pô, desse método. É, tipo, bem ruim. Mas dá pra você meio que dar um outplay nisso. Que a parada seria usar um negócio que eu tô usando pra jogar Ninja Gaiden. Que, tipo, você emula um controle com mouse e teclado. Aí, tipo, você fica fazendo o ponteiro do seu mouse ficar sempre no centro da tela. Mas, se eu não me engano, pelo emulador de PS4 não dá pra fazer isso, do ponteiro do mouse ficar sempre no meio da tela. Pra dizer com toda a certeza do mundo de que a comunidade ter colocado Bloodborne no PC de uma forma tão acessível tá sendo. Não tenho vontade de jogar sem um teclado, não. Ah, mano, eu tenho porque, tipo, eu quero experimentar Ninja Gaiden. Eu já comprei o jogo, tá ligado? Então, os jogos, então... tá ligado? Um dos eventos mais importantes para a história da emulação e talvez até para a preservação de jogos. E agora eu e todos os fãs de Bloodborne tecnicamente não precisamos mais esperar a Sony lançar esse jogo no PC. O que nos resta uma pergunta a ser respondida aqui. O que a Sony tá achando disso tudo? E eu acho que vocês meio que já sabem a resposta, né? Você provavelmente deve ter ouvido falar que a Sony tá processando vários criadores da comunidade de Bloodborne que fizeram projetos de fã. Exato, mano. Tipo, olha isso, cara. Aí, ó, o remake que eu falei. A Sony deu copyright claim no remake de Bloodborne. Mano, a Sony deu DMCA no bagulho de 60 FPS do Bloodborne. A Sony não gostou de ter mais 30 FPS no jogo. Capaz um trem desse, mods, mano. Tudo isso enquanto eles simplesmente continuam ignorando a existência de Bloodborne no catálogo deles. E assim, pra ser completamente justo, eu acho que faz um pouco de sentido a Sony tá indo atrás de pirata. Essa transição. Justo. Eu acho que faz um pouco de sentido. Caraca, essa transição. Você viu? Aí sim, hein, Grifo? No catálogo deles. E assim, pra ser completamente justo, eu acho que faz um pouco de sentido a Sony tá indo atrás de piratas ou pessoas que estão ativamente colocando o seu jogo pra rodar no PC de uma forma tecnicamente ilegal, mas ir atrás de projetos. Fala, Alexa, boa tarde, bom dia. Na real, a Sony deu uma de Nintendo, pois é. De fãs, como mods, ou um jogo que recria Bloodborne como se fosse um jogo do PlayStation 1, ou até mesmo o Bloodborne Kart, que teve que mudar toda a sua estética e design, mesmo com esses projetos sendo totalmente gratuitos. Mano, os caras deram DMC em Bloodborne Kart, velho. Bloodborne Kart. Qual é, mano? Tá bem, velho? Tô me coçando bastante, mas eu tô bem. O Matite tá muito atacado. Por que processar e não contratar os caras pra terminar algo que vai te dar rios de dinheiro? Então, Slide. Meu Deus. Os caras não querem, velho. Você pense comigo, Sony. Isso realmente machuca a sua marca, ou os seus jogos, ou a sua habilidade de ganhar dinheiro com os seus jogos? Ou você tá só realmente querendo enterrar a sua reputação e boa fé com os jogadores de uma vez por todas? E sabe o que é mais estranho? Eu ainda acho que mesmo com Bloodborne sendo 100% jogável no PC, via emulação, um port oficial vindo da Sony ia ser muito mais bem sucedido, porque ia ser 1000 vezes melhor do que a gente tem agora. Até porque emular um jogo é um porre de você configurar e nem sempre é seguro também. Qual é a outra opção que a gente tem, fora dar mais dinheiro para a empresa que tá ignorando a demanda, comprando um console absurdamente caro para jogar um jogo de uma forma pior do que tá sendo rodado no PC? A real... Então, né, velho? Você era ruim demais, pior que é. Rapaziada, é que independente da sua opinião sobre a legalidade ou a moralidade de você usar a pirataria para emular um jogo, ou emulação num geral, ela é uma parte extremamente importante para a preservação dos jogos. Sem a emulação, vários jogos ficariam presos no hardware antigo e eventualmente iriam simplesmente morrer. Exato. Enfim, isso aqui é só a minha opinião sobre toda essa situação de Bloodborne no PC, que é algo que eu sinceramente nunca achei que ia acontecer, eu já tava perdendo esperança, mas tem sido e tá sendo muito da hora acompanhar todo o progresso que Bloodborne no PC tem tido nesses últimos meses, assim. Enfim, eu genuinamente amo Bloodborne e se você tem um PC relativamente bom, eu recomendo muito que você vá jogar, especialmente se você gosta muito de... Olha, o Pandão dos Games! Ah! Porque esse jogo é o meu favorito da From Software de todos os tempos. Inclusive, eu tava querendo rejogar Bloodborne por inteiro pra fazer um vídeo novo sobre o jogo aqui no canal, então eu com certeza vou jogar pelo emulador. Enfim, muito obrigado aos membros e membros gamers que estavam passando aqui agora. Sem o apoio de vocês, eu literalmente não conseguiria fazer o que eu mais amo como meu trabalho, e por isso... Tem que matar o GP, velho. Tem
que matar o GP, mano. Acho que o chat tá em cima. Não, tá, dá pra ver. Mano, um monte de pixel art bonitinha. Aí tem a Dart flamenguista circular. Eu agradeço do fundo do meu coração. E muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Até a próxima e se cuidem. Falou. Tamo junto, Grifo. Ótimo vídeo, mano. Ótimo vídeo. Você é louco? Ô, mano, o Grifo faz uns vídeos muito bons, velho. Tá maluco. Meu herói.